tarde a todas, todos, bem-vindos a essa aula inaugural do curso de extensão Sentidos, Pensares e Territórios, Introdução aos Saberes de Nuestra América. Na aula de hoje, abrindo também o primeiro módulo do curso com o tema Arte e Política, Arte é Política. A gente conta com a presença da artista visual Nélia Azevedo. Este curso é realizado pelo Maloca, Grupo de Estudos Disciplinares em Artes e Urbanismo do Sul, da UNILA, com o apoio do Grupo ATA, da Universidade Federal de São João del Rei, aqui hoje com a professora Adriana Nascimento, e também em colaboração com o Grupo LADU, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, hoje aqui representada pelo professor Cláudio Ribeiro. Este curso é organizado por uma equipe diminuta, que eu vou apresentar a seguir, e antes disso é importante a gente compreender um pouco da onde ele vem, né, quais foram as demandas que nos levaram a montar esse curso, e esperamos contar com todas e todas aqui nas aulas que vão de março a junho de 2021. As aulas estão sendo gravadas e estarão em breve disponíveis no canal YouTube do Maloca. Eu passo, então, a palavra para o professor Gabriel Cunha, que vai contar um pouco para nós a ideia desse curso de extensão. Professor Gabriel, muito boa tarde, a palavra é sua. Boa tarde a todas e todos. Como a professora Andréia já disse, né, eu sou o professor Gabriel Cunha, professor aqui do curso de arquitetura da UNILA, colega, parceiro da professora Andréia. Estamos aqui organizando um curso que se inicia hoje, denominado, né, Sentidos, Pensares e Territórios, Introdução aos Saberes de Nossa América. É um curso gratuito, aberto a toda a comunidade, será realizado em caráter remoto, tendo em vista a situação atual da pandemia. Nós vamos fazer, né, uma primeira apresentação hoje de uma série de aulas distribuídas em 4 módulos. O curso tem como objetivo realizar, né, a divulgação, o debate, esse trabalho de extensão, né, universitária das produções do Grupo Maloca, de seus componentes, parceiros, né, de outras universidades, parceiros que não são necessariamente da universidade diretamente vinculados, né, mas que de alguma forma atuam e colaboram com o curso, vão colaborar com o curso e colaboram na produção científica, cultural do Grupo de Estudos Maloca. O curso, ele tem, de alguma maneira, né, uma perspectiva de dar alguns fundamentos, né, e socializar e debater, né, alguns fundamentos que o grupo, né, aborda, especialmente a partir de uma perspectiva de uma, né, compreensão de uma geopolítica do conhecimento, da afirmação da produção do conhecimento a partir do Sul, com vários aportes aí, que vão ser distribuídos ao longo aí dos módulos. Cada encontro, né, desses módulos, dessas aulas, terá 2 horas de duração, e os módulos, os 4 módulos que eu mencionei, estão divididos da seguinte maneira: o módulo 1 com o tema Arte e Política, o módulo 2, a Invenção da América Latina, módulo 3, Epistemologias Críticas Latino-Americanas, e o último, 4º módulo, Epistemologias Críticas Latino-Americanas. A gente espera, né, que as pessoas aproveitem esse curso, né, debatam com a gente, as aulas serão gravadas e depois disponibilizadas também nos canais do Maloca, e de alguma maneira esperamos que vocês aproveitem, né, estas contribuições, esses debates, tenho certeza que vão ser muito proveitosos, muito ricos. Passo, então, agora a palavra para nossos parceiros, a Adriana e o professor Cláudio, que vão também dar sequência aí a essa apresentação. E agradecer a nossa primeira convidada, a nossa primeira aula, a Nélia Azevedo, que vai aí falar nesse módulo 1 sobre arte e política, mostrando um pouco a partir da experiência do trabalho dela como artista. Muito obrigado, uma boa noite. Adriana, passo a palavra para você. Obrigado.
Eu vou ver agora se a Adriana ou o Cláudio estão nos ouvindo para contarem um pouquinho dos seus grupos, que são parceiros do curso. Adriana, está disponível? Sim. Então, conta um pouquinho do ATA para a gente. Bom, o ATA, ele é um grupo de pesquisa interdisciplinar, ele foi criado em 2010, com a minha chegada aqui na UFSJ. Ele não é um grupo de arquitetura e urbanismo, ele é um grupo dentro do campo das artes, tem muitos arquitetos que transitam pela arquitetura, pelas artes, a gente vem trabalhando com essa questão dos imaginários, das imagens, das iconografias, sobre aqui a questão da região, sobretudo, né, a gente trabalha aí com 4 linhas de pesquisa, dentro desse grupo de pesquisa: arte, cidade, natureza, ação, território, fronteiras, e ação, espaço-tempo, territórios e fronteiras. A gente vem trabalhando, enfim, com algumas discussões que para a gente fazem sentido aqui dentro dessa construção epistemológica territorial, né? Essa questão latino-americana, para mim, é uma questão que me acompanha especificamente a mim, né, desde a minha formação em arquitetura e urbanismo, mas ela é desse trânsito pelas discussões artísticas e arquitetônicas e urbanísticas, né? Enfim, eu acho que ter uma honra de poder contribuir e participar desse curso aqui de formação junto ao Maloca é uma oportunidade fundamental aí, né, de alinhamento epistemológico que a gente precisa fazer, um exercício fundamental aí nesse momento que a gente está vivendo. É um prazer estar aqui, agradeço a vocês todos pela organização e por poder participar aqui desse processo. Obrigada, Adriana. Cláudio tá nos ouvindo? Sim. Pode falar, então, apresenta o Ladu para a gente, Cláudio, por favor. Claro, boa tarde a todas e todos. Cumprimentar agora mais diretamente a Andréia, Gabriel, aí pelo Maloca, cumprimentar a Adriana pelo ATA, já aproveitar e também cumprimentando Nelly, que hoje vai dar a primeira aula do curso. Agradecer o convite de poder minimamente, né, ajudar a organizar esse curso importantíssimo, que chega num momento difícil, né, difícil para a universidade, difícil para o Brasil, e por isso mesmo a gente deve resgatar e reforçar a ideia latino-americana e todas as suas contradições, sua força. E acho que não é à toa que a procura foi imensa, né, pelo curso. Depois temos que debater aí, né, dentro das nossas organizações, as continuidades possíveis, né, para além da gravação de aula e tudo mais. Mas a gente do Ladu ficou muito feliz em poder estar aqui. O Ladu faz parte do Laboratório de Direito e Urbanismo, né, do ProURB, que é o programa de urbanismo, de pós-graduação em urbanismo da FAU, da UFRJ. Ele faz parte do grupo de pesquisa Direito e Urbanismo nas Práticas Sociais Instituintes, que é um grupo que existe desde 1994, não é? E que tem como tradição uma interlocução disciplinar, sempre, pelo menos, né, um debate entre juristas e urbanistas, ou seja, o tempo inteiro o Ladu se constituiu como uma espécie de fronteira, né, para até debater já dentro do contexto do surgimento da UNILA, né. O Ladu ele vai ser um grupo que vai se constituir como uma tentativa de abertura de chaves de sentido entre diferentes campos do saber para poder debater a cidade de uma forma crítica, reivindicando sempre o direito à cidade. Então, enfim, 1 milhão de pesquisas, né? Não vou ficar entrando aqui nesse detalhe. A gente tem esse campo aberto que faz esse diálogo com muitos cursos aqui, sobretudo também da região metropolitana do Rio de Janeiro, né? Com colegas da Universidade Federal Fluminense, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, com a própria PUC do Rio também. E nós possuímos também, trabalhamos com o grupo Perifal, né? Tem algumas pessoas aqui, inclusive, assistindo a aula, cumprimentar já as colegas, do grupo Perifal, que trabalha com a lógica de
disseminação científica, né? Ou seja, a gente trabalha com a tese de um debate sobre periferia e urbanismo a partir, sobretudo, da obra de Milton Santos, produzindo materiais de interpretação teórica para ajudar no debate das ideias, né, na luta das ideias. Então, para nós é um prazer imenso estar aqui, cumprimentar mais uma vez a todas e todos. A gente vai se reencontrar em algumas aulas e no módulo que mais tarde a gente vai trabalhar aqui e, claro, partir agora para devolver a palavra para a Andréia. Opa, obrigada, Cláudio, demais colegas, né? Lembrando aqui a fala do pessoal, a Maloca vem se constituindo como um grupo de resistência dentro da universidade pública também, né? Integrando aí uma luta maior, e infelizmente a gente teve essa semana a aprovação de mais um ataque, né, aos serviços públicos, da PEC 186, foi aprovada ontem, que junto com a EC 95, do congelamento dos gastos, né, está aprofundando e agudizando a crise planejada das universidades públicas, né, então a gente vem trabalhando aí numa resistência a esse contexto, como o Cláudio falou, é importante a gente debater como continuar este trabalho dentro também da universidade pública e como garantir que a gente continue tendo uma educação pública gratuita e de qualidade e laica, né, no nosso país. Eu queria apresentar também para vocês a nossa diminuta equipe. Vou pedir aqui para os meninos abrirem as suas câmeras, né? A gente tem o Moisés, que é o nosso bolsista, o Maicon, que é egresso da UNILA e já mestre pela UFBA, e é o designer aqui do nosso grupo. O Bruno também, que fez o seu mestrado na UNILA, e é colaborador aí permanente do Maloca, atualmente doutorando na UFMG. E vou pedir, então, para eles explicarem, né, um pouco do título do curso e as opções da arte gráfica que vocês viram aí com os posters do Horácio Zabala. Então, acho que Bruno fala primeiro, né, sobre o título do curso. Oi, gente, boa noite. Meu nome é Bruno, eu sou educador e artista visual, eu sou mestre pela UNILA, e agora doutorando na UFMG, mas residente de São Paulo nesse momento, essa vida em trânsito e agora online, né? A gente já colaborando com o Maloca já há algum tempo, desde o mestrado, já se vão alguns anos. A Andréia convidou para colaborar com esse curso e a gente teve um longo debate sobre o título, que é bastante interessante, assim, porque como é que a gente pensa um curso de introdução a esses conhecimentos, esses debates que o Maloca tem acumulado ao longo dos anos, sem tentar apresentar eles de forma completa, sem tentar ignorar o fato de que existe uma poética e uma sensibilidade nesse trabalho de pesquisa, de produção de conhecimento, mas também reconhecendo que é um debate sobre ciência, né? Assim, também tem a ver com uma produção de conhecimento que está vinculado à universidade, que está vinculado com uma educação formal. Então, a gente também teve um debate longo sobre isso, e foi super interessante chegar em um título que volta para uma ideia de introdução. Mas o título do programa, da proposta, foi Sentidos, Pensares e Territórios, e uma das coisas que a gente começou a debater, e eu acho que eu chamo o Maicon e Moisés para se apresentarem também, foi justo como é que a gente fala sobre esses sentidos e sobre esses territórios, e quais são as imagens que também poderiam constituir esse mesmo debate de forma política, né? Que também é fundamental para esse grupo, para essas propostas de pesquisa que estão vinculadas ao Maloca. Maicon, você quer já pular aí? Obrigado. Olá, boa noite a todas e a todos. Eu sou o Maicon, eu sou egresso da UNILA, do curso de Arquitetura e Urbanismo.
terminei ano passado um mestrado na UFBA, na área de cultura, e eu e Moisés ficamos trabalhando na parte gráfica desse material que circulou nas redes. E nas conversas entre nós do grupo, durante a organização desse evento, imaginamos algumas possibilidades para desenhar o material do curso. E a pergunta que a gente se fez era como representar graficamente o que queremos dizer. Então, pensamos em algum momento no mapa do Joaquim Torres Garcia, que é um artista uruguaio, com o desenho da América Latina invertida. E a partir daí, a gente seguiu em mente com a imagem do mapa, que pode ser uma das imagens sobre o continente que pertencemos, América Latina, que propõe uma referência comum através da representação da Terra, que se estende sobre os nossos pés e acaba na forma de um desenho específico, que é uma imagem compartilhada que circula socialmente na nossa imaginação, que é capaz de nos localizar ligeiramente, né, ainda que rapidamente, capaz de expressar a ideia vaga de que as nossas realidades acontecem aqui. E pode ser que os mapas nos representem, pode ser que não. As imagens produzidas sobre a realidade, elas são sempre recortes políticos que formam suas estéticas. E que, nos projetos de políticas que nos dominam, elas mais encobrem do que apresentam. Por isso, aquilo que desse território faz parte, e que está em nossas reflexões como grupo de pesquisa, nos faz a imagem ser considerada através de uma função social de conhecimento e de documento, e não apenas como uma ilustração. A linguagem visual e as imagens são sempre uma política em formação. Então, os mapas escolares que aparecem nesses cartazes do evento são parte do trabalho do artista e arquiteto argentino Horácio Zabala. Zabala, nos anos 60, ele vai propor uma série de projetos arquitetônicos em que ele desenha pequenas prisões individuais isoladas para aprisionar artistas em diversos lugares da Argentina, onde ele denuncia que a atividade artística no país está sendo perseguida, e essa perseguição, né, através de uma militarização por parte do Estado. Nos anos 70, ele realiza a série dos mapas, que a gente colocou nos nossos cartazes, e Zabala vai precisar se retirar, né, se exilar da Argentina, porque acontece um novo golpe de Estado, seguido de uma ditadura liberal militar, com uma política de Estado muito repressiva e violenta, que persegue as práticas chamadas de subversivas ao regime, ameaçando, torturando, desaparecendo e assassinando a milhares de pessoas. Então, Zabala, nesse contexto, esboça uma representação social dessa violência de Estado, que também é semelhante aos outros países latino-americanos, que estão sob ditaduras, nos mapas escolares, nos mapas que as crianças aprendem na escola. Então, o mapa latino-americano, ele começa a ser queimado, alterando através do fogo as suas fronteiras e as suas geografias, começa a ser carimbado com as palavras censura e revisado, que era a prática do sistema burocrata ditatorial para o controle artístico, e finalmente, como no mapa do cartaz principal do curso, onde cada país aparece queimado, o fogo, no fim das contas, é a metáfora dessa violência colonial. Acho que era isso. Agora, obrigada, Maicon. Moisés, fala um oi para gente. Para quem não conhece a Unila tem aí 50% das suas vagas para estudantes brasileiros, 50% para estudantes estrangeiros, e a única universidade pública bilíngue do país. Moisés, fala um oi para o Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Moisés Luna, eu sou venezuelano,
Eu conheci uma locação nesse ano, pela chamada de extensão. Eu estou aqui aprendendo muito com todos vocês também. Eu acho que praticamente a proposta do mapa, o Maicon já deixou bem claro qual que é o significado que a gente tenta construir através dessas imagens, né? E reforçar. Então, por enquanto é só isso. Uma boa aula para todos nós e bora lá. Obrigada, gente. Finalmente, vou chamar a Nelly Azevedo. Vou pedir para o pessoal garantir que os microfones fiquem fechados, né? Vou fazer uma breve apresentação da Nelly, que é também colaboradora afetiva do Maloca de longa data, é artista e pesquisadora independente, que vive e trabalha em São Paulo. Ela é mestre em artes visuais pelo Instituto de Artes da Universidade Estadual Paulista, Unesp, e bacharel em artes plásticas pela Faculdade de Santa Marcelina. Em 1998, a Nélia Azevedo ganhou o prêmio Aquisição do Salão de Santo André, e em 2002 recebeu o prêmio Viagem ao Japão pelo Salão Bunkyo. Em 2020, ganhou o prêmio Funarte Respirarte com o trabalho do corpo à terra. No início dos anos 2000, Nelly inicia intervenções no espaço urbano com o projeto Monumento Mínimo, que tem como eixo de discussão problematizar os monumentos públicos no espaço urbano, tendo já feito intervenções em diversas cidades brasileiras e também Cuba, Japão, França, Alemanha, Portugal e Itália. Em 2010, o Monumento Mínimo abriu a Bienal do Ártico em Stavanger, na Noruega, e em 2014 participou das celebrações do centenário da Primeira Guerra Mundial no Reino Unido. Outros trabalhos de intervenção urbana de Nélia Azevedo são o Glória, Lutas em Glórias e Anhangabaú, um rio para os ausentes. Desde 2019, ela tem colaborado como artista militante na Ocupação 9 de Julho, em São Paulo, onde fez a instalação efêmera Queda Livre, na qual são suspensas 3 esculturas congeladas, com o bairro colhido em Minas Gerais, no Córrego do Feijão, em Brumadinho, Bento Rodrigues, Mariana e em Barão do Cocais. E restar, igual resistir, sobreviver. Nélia, uma honra ter você nessa aula inaugural, né, para abrir o curso e o nosso primeiro módulo sobre arte e política, a arte é política. Então, Nélia, a palavra com você, por favor. Quem tá emocionado agora sou eu. Gente, mas a honra é toda minha. Muito obrigada pelo convite. Fiquei muito emocionada de abrir esse curso. Bom, eu sou suspeita, adoro a Unila, o Maloca, a Andréia, enfim, vamos lá, né? Então, meu nome é Nélia Azevedo, eu sou artista visual, eu queria falar um pouquinho da minha trajetória, que é um pouquinho, tem uma peculiaridade, que assim, eu ingressei nas artes visuais, foi a minha opção da maturidade, né? Eu entrei na faculdade aos 43 anos de idade. Antes, nos 20 anos que antecederam, eu fui escriturária do INPS, bancária do Banco do Brasil, auditora da Previdência. Eu brinco que quando eu escolhi fazer as artes visuais, eu fui fazer o vestibular e falei, é a primeira vez que eu estou podendo escolher. Então, até então, eu fiz o que eu devia, agora eu estou fazendo o que eu quero. Então, assim, apesar do cabelo branco, não tenho tanto tempo de carreira, né? Só para falar que já é fruto da maturidade, mas olhando aqui para organizar essa aula, eu encontrei nos meus guardados esse desenho muito tosco, que foi o primeiro desenho que eu fiz num curso de desenho com o Silvio Dvorek em agosto de 89. E foi nesse exato momento, assim, que ao ver esse desenho, eu vi claramente os meus limites. No resto da vida eu enganava bem, no resto eu me saía bem. Mas aqui foi a minha percepção profunda é de que nunca mais eu poderia ficar em cima do muro, que isso fez um divisor na minha vida. Então eu não escolhi fazer arte pela facilidade ou habilidade, que eu não tinha nenhuma, mas porque no desenho, cada avanço que eu tinha no desenho era um avanço muito grande na percepção de mundo e na minha concepção, na minha própria percepção. Bom, eu fui para o curso do Dalton De Luca, fiquei 3 anos, e depois ingressei na faculdade.
Aqui são os desenhos de modelo vivo. Depois, ainda na faculdade, quando eu coloquei em 95, pela primeira vez, uma escultura no espaço expositivo, eu compreendi profundamente as relações que ela constitui com o espaço, né, que não tem espaço neutro, e essas relações podem ser de discordância, tensão, harmonia, desarmonia, enfim. Eu falo aqui dessas percepções porque, assim, é quando todas as fichas caem ao mesmo tempo, sabe? Assim, você faz na ação estética que a percepção política vem, né? Então, para mim, funciona assim. E porque eu me lembro que naquele mesmo momento acontecia uma marcha do MST para Brasília, e a minha compreensão do espaço positivo se estendeu à caminhada do MST. Naquele momento eu compreendi que a divisão do espaço é o campo de disputa do poder político, econômico e financeiro. Então, nada de neutralidade, né? Quando se coloca uma escultura, no caso que eu estava com a escultura, né? Ela pode fazer muito mais do que enfeitar um espaço, e nem onde eu coloco o meu próprio corpo, né? Porque no limite o corpo existe interrelacionado a todo o universo, e essas fronteiras e divisas no nosso planeta são políticas e econômicas, né? Dito isso, quando eu queria falar um pouco desse ponto do processo criativo do Monumento Mínimo, que ele acabou alcançando uma extensão internacional muito grande, ele ficou maior que eu, né? E aí, como ele começa e os pontos em que mudam, né? As interseções desse processo. Então, foi quando eu fiz essa exposição na Capela do Morumbi, em 99, eu tinha 2 anos de formada, e aqui eu coloquei as esculturas fundidas em ferro. Do lado de fora da capela, eu coloquei essas 2 esculturas pequenininhas em ferro na grade que separava a capela da rua, né? E foi exatamente nesse momento que eu percebi que essa contraposição entre a escala mínima no aberto da cidade era uma contraposição que me interessava muito, e foi daí que eu me encaminhei para a formulação da minha proposta do mestrado, e mergulhei na pesquisa dos monumentos na cidade, do espaço urbano, do espaço público, espaço privado, e também na pesquisa de materiais, de forma. Foi um grande mergulho mesmo. Aí eu começo a experimentar essas esculturas pequenininhas em barro aqui em São Paulo, em frente ao Banco Central, o Citibank, aqui Cuba, Havana, que eu fui trabalhar em 2000, eu fui como assistente de uma artista na Bienal de Havana, e aproveitei, levei comigo algumas esculturas, aqui no Zócalo, na Cidade do México, onde a gente fez uma escala, na Praça dos Três Poderes, né, que aqui tem a Igreja Barroca, tem o Templo Maia e uma sede do governo, que eu não me lembro se é municipal, estadual ou federal. Mas, enfim, só que o barro, assim, a escala estava certa, era isso, desde o começo. Mas o barro, ele não fazia não criava nenhum ruído, não tinha nenhum atrito com a cidade. E, enfim, não era matéria, né? Um outro momento de interseção nessa caminhada foi quando eu ouvi o Mestre Sala dos Mares, do João Bosco e Aldir Blanc, cantado pela Denise Stockley num espetáculo 500 anos do Brasil. E ao ouvir esses últimos versos da canção, Salve o Navegante Negro, que tem por monumento as pedras pisadas do cais, eu fui absolutamente atravessada. Nessa imagem das pedras pisadas no cais, para mim me veio muito claro o tamanho da violência estrutural da nossa sociedade, que também está expressa em seus monumentos. E eu achei que não haveria forma possível para retratar o horror. Naquele momento eu almejei fazer monumentos anônimos, perecíveis e dissonantes. Um outro ponto de mudança foi aqui, eu continuei pesquisando materiais, eu passei um tempo num ateliê de vidro, mas aqui eu tive a oportunidade de participar de uma exposição em Florianópolis,
E lá eu coloquei 22 esculturas em acrílico em vários locais da cidade, previamente estudados. E no caminho, colei essas figuras, coloquei etiqueta, e no caminho de volta não havia nenhuma mais no lugar, né? Então não fazia sentido você fazer objeto para as pessoas levarem. Também não era essa matéria, mas ela tinha, na fotografia, ela já trazia a transparência, e eu pensei em fazê-las em gelo, mas não tive coragem. Aqui, olha, o homem parece um deus, o gelo parece uma pedra, mas o homem e o gelo têm pressa, do Roberto Juarós, um poeta argentino. Então, assim, eu não tinha coragem porque eu trabalhava com a matéria bruta, né? Então, ferro, alumínio, bronze, barro, gesso, vidro, cobre, enfim, não tive essa coragem. Só que eu deixei um caderno lá no museu e pedi para as pessoas opinarem, porque era um trabalho em processo. E muito tempo depois eu recebi esse caderno pelo correio, e veio escrito aqui, ó, queria ver eles derretidos, parecem de gelo. Quando eu vi isso, imediatamente eu fui até meu ateliê, busquei o molde e coloquei no congelador. Porque se as pessoas já estavam vendo isso, eu tinha que ter coragem. Quer dizer, quem me deu essa coragem foi alguém que eu não conheço e que me deu essa devolutiva, né? Veio do público essa mudança, né? Então, na verdade, a matéria, ela deu um suporte poético para a proposta, né? E eu encontrei nos monumentos públicos a síntese da minha inquietação, a celebração histórica muito longe do sujeito comum. Eu me lembro, por exemplo, que na época que eu estava pesquisando, tinha um centurião romano no Largo do Arocho, em São Paulo. Eu olhei para aquilo e falei, meu Deus, o que faz um centurião romano em São Paulo? O que isso tem a ver com a gente nessa cidade, nesse contexto? Então, assim, o monumento que existe e aquele que não existe também é a proposta do poder, né? Então, eu propus o monumento mínimo como um anti-monumento, né? E aí, aqui eu subverti as características dos monumentos oficiais. No lugar da escala monumental, que está ligada ao poder, né, e à ostentação, eu propus, a primeira coisa foi a escala mínima. Senta no chão, não tem pedestal, não tem elevação. No lugar do rosto do herói, homenageado pela história oficial, o observador anônimo, é uma homenagem aos homens e às mulheres comuns, né, e o reconhecimento do trágico e do heróico que tem em cada trajetória humana. E, por fim, né, a matéria gelo, o monumento que é feito para durar, eu fiz um para desaparecer. E na verdade, ele, quando desaparece, ele retoma uma função, ele resgata uma função original dos monumentos na antiguidade, lembrar que morremos. Isso, quando apareceu o Covid, ficou tudo muito claro, né? Foi uns, assim, questões que eu trabalhava há muito tempo vieram à tona aqui com o Covid. Bom, então eu comecei a percorrer algumas cidades, onde eu tinha a oportunidade de participar de alguma exposição, eu estudava a história, o mapa da cidade, via os locais, e aí eu vou mostrar algumas imagens meio rápidas, assim. Aqui é Campinas, estação de trem. Aqui é nos pés do Carlos Gomes, que nasceu em Campinas. Aqui é no campo do Pérola Negra, lá em Campinas. Aqui é na Praça do Rosário, em frente à Igreja do Rosário dos Pretos. Aí São Paulo, todos esses lugares foram lugares em que eu fiz, né? Mas eu selecionei pouquinha coisa aqui para a gente não ficar muito tempo nisso. No viaduto Santa Efigênia, que é o viaduto, ele foi a primeira dívida externa com a Inglaterra, da Prefeitura de São Paulo, né? Aqui a divisa da Consolação com a Paulista, a interseção, que acho que já não tem mais essa grade. O Minhocão. Aí eu fui, em 2002, eu já fui participar de uma exposição em Havana, era uma exposição coletiva, e o interessante é que, assim, para fazer
esculturas em gelo em Havana, naquele momento, foi dificílimo conseguir uma geladeira com um congelador bem pequenininho que coubesse os moldes que alguém pudesse ceder, né? Então, quando você vai para a cidade, não é só fazer escultura, você entra na estrutura social da cidade, né? Você compreende a estrutura social. Brasília, que para mim é uma ferida aberta, é uma coisa assim muito dolorida, tem a cidade desenhada e um cinturão de cidades satélites de pobreza. Bom, aí tem essa coisa de colocar em frente ao poder, né? Aquele prêmio que eu ganhei para Tóquio, eu aproveitei e fiz eu pedi para fazer, fui na embaixada e consegui congelar as esculturas lá. E em 2003, isso teve, no Japão, tinha a participação do público me chamou muita atenção, porque foi onde mais o público participou, assim, vinha falar. Essa senhora no mercado de comida de Ueno, esse mercado foi muito importante na Segunda Guerra Mundial, quando havia troca de comidas ali. Ela ficou tão desesperada de ver as esculturas derretendo que eu dei para ela e ela levou embora super feliz, enfim, acho que foi pôr no congelador, não sei. Aqui é no prédio da Prefeitura de Tóquio, que é do Kenzo Tange, era o único lugar em Tóquio que não tinha gente, né? Esse guarda, ele fotografa a escultura, depois coloca ela no pedestal e me leva lá dentro na portaria para apresentar para as pessoas como artista. Assim, no Japão ele foi entendido como linguagem visual mesmo, e não pela palavra, porque eu já falava muito pouco inglês, agora falo um tiquinho mais. Japonês estudei 1 ano, mas era assim, algumas palavrinhas em japonês e algumas outras em inglês. Então ele foi entendido pela linguagem, então me deixou muito feliz, assim, foi uma resposta do público bem interessante. Aqui são os templos, e depois de Kyoto, eu vim para Salvador participar de uma exposição. Em Salvador, para mim foi muito dilacerante, os resquícios, as marcas da colonização e da escravidão são muito, muito, muito evidentes. São Paulo também, Minas Gerais também, mas ali, eu estava vindo do Oriente, assim, foi um choque. Eu queria ter feito essa escultura em sangue, porque achava que a água era muito pouco. Do lado dessa cruz torta, que é do Mário Cravo, né? Não sei se é neto, filho ou pai, não me lembro mais, mas eu queria ter feito em sangue, porque eu de verdade acho dilacerante, assim, o contraste, né? Apesar de, enfim, não é questão de gosto, não, é que ali fica muito explícito. Então eu decidi parar de fazer, que eu já tinha falado o que eu queria falar com esse trabalho, e parei em 2003, né? No final de 2004, eu fui assistir o filme Adeus, Lênin. Eu não sei se todo mundo aqui assistiu, mas foi exatamente a imagem do Lênin caindo, e todo o sistema socialista sendo substituído pelo capitalismo, que isso me atravessou também. A possibilidade das ideologias caírem por terra me impactou de tal modo que eu saí do cinema já vendo uma multidão em gelo derretendo. Uma multidão, porque uma ideologia, quando cai, não é uma questão individual, é coletiva, né? Então, e ali foi a percepção profunda do movimento da história, né? Então, não tem nada estático no mundo, o movimento é contínuo da história, da geografia, enfim. E aí eu consegui realizar pela primeira vez essa intervenção na Praça da Sé e escolhi o centro de São Paulo numa espécie de refundação da cidade em outras bases. E ali começa, na verdade, começa um sonho, assim, e foi o início da trajetória pelo mundo, né? Então, tudo aquilo que acontecia no miudinho, que só eu sabia, eu passo a compartilhar, e isso ganhou uma potência
muito grande, né? Nas ações solitárias ele está mais próximo do monumento, e nas ações coletivas ele fica mais próximo do rito, né? Ele tem uma coisa ritualística. Então, é interessante também que aquilo que era solitário e anônimo passa a ter foi divulgado uma página inteira da Folha no cotidiano da cidade, não na parte de artes, que eu fiquei muito feliz também, porque era uma intervenção na cidade. Aqui foi o L'Opéra de Paris, o L'Opéra porque as pessoas, os parisienses e os turistas usam esse lugar como lugar de encontro. Aqui na Praça Dom João I, que é o fundador da dinastia Dom João VI, na cidade do Porto, em Portugal. Ele foi andando pelo mundo. E à medida que cresce, que essa escala ela aumenta, toda a colocação das esculturas passa a ser feita inteiramente pelo público, que sai da condição de espectador e é ator, né? Ele ajuda a construir o monumento, né? Então isso muda, e mesmo na fabricação, começa a fazer uma quantidade muito grande de esculturas. Aqui foi em Paris, na Nuit Blanche de Paris. Aqui são os estudantes da Sorbonne, a maioria deles. Nós fizemos 3.000 esculturas. Aqui o Paço das Artes, aqui em cima. Aqui em Lima, no Peru. Aqui em Birmingham, na Inglaterra. E aqui em Silkeborg, na Dinamarca. Que também não muda, né? Aqui na Dinamarca as pessoas mais velhas, e foi uma equipe fantástica. Aqui em Birmingham, vale ressaltar que foi a intervenção com 5.000 esculturas. Nós fabricávamos 4.000 esculturas ao dia, e ela foi a convite do hipódromo, do teatro local, para homenagear o centenário da Primeira Guerra Mundial, né? Então ela encheu a praça. Aqui o Monumento Mínimo propõe um outro modo de celebração histórica, né? Pode ser efêmera essa celebração. Aqui é outro ponto de inflexão, que foi em Florença, na Itália. Eu fui convidada por uma empresa muito pequenininha, uma produtora muito pequenininha e pouco experiente. E cheguei lá, não tinha quase condições de fazer o Monumento Mínimo, né, as esculturas. Mas nós conseguimos fazer com muita dificuldade, não havia nenhuma previsão de público, e seria instalado nessa Piazza della Santissima Annunziata. É uma praça imensa, mas no dia nós fomos surpreendidos com a notícia de que havia uma greve dos estudantes contra a privatização do ensino na Itália, e havia 40.000 pessoas nas ruas de Florença. Essa manifestação estava prevista das 10 à 1 da tarde, e o Monumento Mínimo estava previsto para chegar à 1 da tarde. Então, foi aqueles felizes encontros que você tem na vida. Ela foi imediatamente incorporada pela manifestação dos estudantes, e saiu aqui na manifestação no La República, sai essa notinha aqui, né, da artista brasileira, que o final poético e amargo com Homens de Gelo. Mas é aqui que essas imagens vão para o mundo e ganham a questão climática, né? Isso chega também, para mim, pelo olhar do público, né? E foi incorporado ao trabalho, porque a afinidade com o Monumento Mínimo com a questão climática, ela é evidente, né? Quem está ameaçado no planeta somos nós, né? A Terra vai continuar muito bem, obrigada. Nós é que somos ameaçados de desaparecimento, né? Então, essas imagens se disseminaram na internet, e a WWF alemã me convida para fazer uma intervenção em Berlim em setembro de 2009. Aqui eu começo a mergulhar na questão climática, e essa intervenção, ela coincidiu, propositalmente, né? Ela foi concomitante com a 3ª Conferência Mundial do Clima, que acontecia em Genebra, e como a Alemanha está no centro do poder econômico, porque mundo não tem centro, né?
no Centro Poder Econômico e Político, as notícias, as grandes agências de notícias estavam lá, e no dia seguinte, aqui são as esculturas em Gendarmenmarkt. No dia seguinte, eu vou na banca para ver se tinha alguma notinha de jornal e me deparo com essas primeiras páginas dos maiores jornais alemães. Ele foi a imagem do dia no mundo, né? Então, assim, ele vai, por isso que eu falo que ele é maior que eu é que vou atrás, né? Então, ele é que vai, e o público também me traz, né? Aqui, aquela escultura em sangue que eu queria ter feito lá atrás, em Salvador, apareceu a oportunidade para fazer 13 anos depois, ou 12 anos, não sei. Em 2013, eu fui abrir uma exposição no Memorial da América Latina, e é uma exposição alemã que fez, andou por continentes, países, enfim, agora parou por causa do Covid, foi itinerante. Mas aqui tinha os dois motivos, né? Porque era no Memorial da América Latina, então era para lembrar as lutas da América Latina, né, os horrores da colonização, e também as concessões para Belo Monte tinham sido acabadas de ser concedidas, alguma coisa assim, que agora eu tenho que olhar de novo a anotação, mas tinha a ver com Belo Monte, que hoje a gente sabe que aquela curva do Xingu que foi cortada foi, assim, sem palavras. A Eliane Brum, ela fez um artigo, acho que faz uns 15 dias, falando disso, da morte dessa curva do Xingu, e, enfim. Aí é outro... Mas, enfim, eu fiz essa escultura em sangue unindo esses dois motivos, né? Histórico e ambiental. Dentro da coisa ambiental também, eu fui convidada pelo The Guardian a participar dessa campanha de parar de extração dos combustíveis fósseis, que foi uma campanha imensa, mas, enfim, acho que tem uma coisa do clima. E a última intervenção com o Monumento Mínimo foi, eu acho que, assim, se foi a última, ela fechou com chave de ouro, assim. Foi dia 1º de janeiro de 2020, né? Agora há pouco, parece que foi ontem, né? Mas já tem um ano. Era a festa de Ano Novo de Roma, onde se celebrava a beleza da terra. E aqui no Giardino dell'Arante, um dos morros de Roma, o Monumento Mínimo derreteu diante dos inúmeros movimentos, das camadas e camadas históricas de Roma, que só isso, para mim, já seria, assim, suficiente, o ponto máximo, né, da contraposição. Apesar de ter feito, lá em Florença, esqueci de falar, que aquele lugar onde foi colocado o Monumento Mínimo foi construído pelo Brunelleschi. Então, também eu fiquei muito feliz de juntar, assim, fazer algo na obra do Brunelleschi, né? Mas aqui ele derrete diante de toda a história de Roma, chamada Cidade Eterna. Em um dado momento, entra essa fumaça, e ao ver essa foto, quando eu olhei isso, eu falei, para mim, eu tive uma percepção também que nós seríamos atingidos por uma catástrofe climática, né? Eu cheguei a publicar, escrever isso, eu senti isso muito forte, que estava por chegar uma catástrofe, e o Covid já estava em Roma. Bom, o Monumento Mínimo andou por 25 cidades no mundo, e eu queria falar aqui antes de mostrar uns vídeos, eu queria falar aqui de um outro trabalho que agora é da pandemia, aqui, nesse momento. Foi um convite para participar de um Mask Book, é um projeto quem me convidou foi o governo francês, né? E aí, essa máscara, eu não sabia para quem iria usá-la. E eu usei as folhas de louro,
que é uma tradição ocidental, né, uma planta de poder ocidental, e bordei o nome dos povos mais ameaçados pelo Covid, pelo menos 20, né, e não sabia quem ia usá-la, e depois quem usou foi a Sônia Guajajara, foi assim, ótimo, né, mas eu já vinha abordando o nome dos povos da floresta, né, essa coisa de nomear e de dar lugar e de celebrar. Tem aqui, quer ver, olha, esse foi em Goiânia, até eu achei muito bonito, né, um homem é uma coisa de nada, mas quando se ouve o seu nome, ele se torna algo grande, que eu vi o Viveiro de Castro que cita essa frase, né. Mas só para dizer que assim não sai do nada essa coisa de bordar os nomes. Em 2005, lá atrás, um dos projetos que eu propus para a Virada Cultural foi o Monumento Efêmero aos Povos Guaranis. E aqui nessas telas eu escreveria Jaze Ré Ojevai Ré Rina, que em português é traduzido a lua nova renova a nossa face. E essa frase foi uma frase que introduziu o Leon Cadogan, que era um pesquisador de mitos guaranis. Ele entra, né, na cosmologia guarani por causa dessa frase. E a minha ideia era de colocar no Vale do Anhangabaú, porque o Vale do Anhangabaú era o Vale dos Espíritos. Como eu não consegui colocar nos prédios, a gente fez um projeto, um edital para a prefeitura em 2010, junto com outras 3 artistas, e era um rio para os ausentes, né? Usando essa mesma frase, que eu acho linda, parece um poema concreto, que suspenderia o rio, né, que está enterrado. O projeto não rolou, virou um livro, né, ele é bordado. E aqui eu considero importante mostrar esse percurso, porque para evidenciar que escrever os nomes não é um trabalho isolado, ele é um desdobramento de outras obras, né? Costura a minha percepção sensível da história e do meu estar no mundo. Eu penso que corpo, lugar e história estão imbricados nas inquietações que nos movem. Bordar os nomes, celebrar, reconhecer o outro, tem o mesmo significado poético de fazer submergir, de dar lugar ao sujeito comum, de inverter o relato da história, como tenho feito no meu trabalho com o projeto do Monumento Mínimo. Só para dizer que não tem grandeza, né? A intenção que me move é a mesma, né? De tentar contar outra história. Aqui, só para fechar também, a história não é o terreno da felicidade, que foi feita em Taparica, na Bahia, né? Então, aqui é o mangue, é uma escultura com mangue, feita com barro do mangue, outra com urucum e outra com água. Mas a história não é o terreno da felicidade mesmo, né? Que a gente não aprende com a história. Bom, aí fechando aqui, eu queria ver se seria possível passar 3 vídeos. São bem pequenininhos, esse tem 1 minuto, que é o de Birmingham, na Inglaterra, o outro da Memorial e um dos Estados Unidos. Aí em Birmingham, na Inglaterra, com as 5.000 esculturas, né? Era uma homenagem ao soldado desconhecido, né?
esse é o Memorial da América Latina, que tem essa primeira parte, que é do fazer, para vocês terem uma noção. Are you happy with it?
Aí era num simpósio na Universidade de Vermont sobre o clima, né? Isso foi feito lá junto com os alunos. I think that a presentation of art like this in a city like Burlington is something really special, and obviously the message is really simple, but it has a deep meaning, and I think it's something that everyone can access, and it's really something that is important for people to understand that climate change is real and it's happening. The collective and almost religious nature of the people who go with their offerings on the steps. And there was a very sacred feeling about it that I wasn't expecting. So it was a really great experience. Very interactive, it's subtle. It talks about climate change in a way that gets people involved, and I like the way it brought this whole area together. It's a nice day, it's a nice fall day, but at the same time you get a small little reminder about, the way subtle climate change are. Brings so much feeling and thought. So it's not just intellectualism, it's emotion. And I love the way the figures, as they melt, they're leaving a shadow behind. And if you stand quietly, you can hear the whole sound of the process. Bom, acho que é isso, né? É legal que dá um tempo para conversar, né? Isso, Nelly, essa é a ideia, a gente poder aproveitar e trocar uma ideia, né, com a palestrante, no caso, a Nélia Azevedo, hoje. Muito obrigada, Nelly, pela sua apresentação, é sempre muito bom, né, eu acompanho o seu trabalho já há muitos anos, mas é sempre muito bom ver as ideias organizadas e muito emocionante ver algum dos seus trabalhos em particular. Hoje me tocou muito aquele no Memorial da América Latina, né? A gente abre, então, agora o debate. Vocês podem se inscrever pela mãozinha aqui do Meeting, ou mesmo pelo chat, e a gente organiza as perguntas. Alguém quer abrir essa série de debate? Moisés já levantou a mãozinha. Moisés, então faz a sua pergunta, enquanto o pessoal vai tomando coragem.
A gente faz um bloquinho aí de umas 3 perguntas, então na sequência Moisés, Lília. Vamos lá, Moisés. Eu vou fazer uns comentários no início e peço perdão se eu falo um portunhol aí, né? Tomara eu consiga me expressar direito. Primeiramente, agradecer a Nelly, né, por compartilhar conosco a tua história e os processos detrás das obras de arte também, que é muito importante. Eu adorei quando você falava sobre o início daquela ideia, que você gostou muito de como o monumento, tipo, de Yellow, ele se incorporava no espaço físico e tinha uma função dos monumentos do passado, que é lembrar que morremos. Eu anotei essa frase porque eu gostei demais. E aí, essa noção de se desmanchar também me lembrou muito a uma parte do manifesto, que inclusive é o título de um livro do Marshall Berman, que acho que no português é Tudo que é sólido se desmancha no ar. Tá. Uhum. E aí eu achei incrível como também dialoga com os aspectos da modernidade e de toda a questão também do passado, né? Inclusive o material, quando é a água, ele sempre está mudando, não sempre a água está em movimento. E do mesmo jeito a sociedade sempre está em movimento e nem sempre se movimenta nascer espaços ou lugares melhores, né? Que eu gostei muito da representação das caídas, dos sons que eles faziam. Respeito às perguntas, eu queria te perguntar você, como artista, como foi o processo? Sim, a gente já conheceu o processo, mas como você se sentiu ao ver representado aquele monumento de sangue? Porque tudo bem que um artista sempre tem parte de si na sua obra, mas nem sempre é tão literal. Era a sua sangue, ou será o sangue de alguém mais, porque a gente viu aí que estavam tirando a sangue de alguém no vídeo. E além de como foi esse seu processo, também como foi o processo das pessoas, a reação das pessoas frente àquela em específico. Nelly, antes de você responder, não sei se Moisés terminou, tem também a pergunta da Lilian. Terminou, Moisés? Nelly, eu vou ler aqui a pergunta da Lilian, da Maria Lília Macedo. Ela está com a internet ruim, fez por escrito, e aí você já comenta as duas, né? Ela vai falar que pensava em los sentires de los cuerpos, mujeres e diversidades e territórios. Veía las figuras de hielo y pensaba en la pérdida de tantos saberes y cuerpos en América Latina, ya sea por feminicidio, por la dictadura, por la colonización o neocolonización del siglo XXI. O que pensa a respeito? E aí, Nelly, para você comentar, então, esse início de debate. Bom, eu vou falar, senão eu vou esquecer a pergunta dela, eu não consigo, e depois eu anotei a do Moisés, viu, Moisés? Então, na verdade, quando eu fiz a escultura em gelo, né, e estava tentando contrapor ao monumento oficial, porque o monumento, ele é uma história da escrita oficial, né? Então, eu quis contrapor, eu pensava em todos os anônimos, na verdade, nas pessoas comuns e na nossa condição de mortal mesmo, né? Porque tem as lutas, as desigualdades, mas tem a condição de ser mortal mesmo, né? Que a gente está se deparando agora com Covid, é isso. Mas é lógico, olha, tem um filme do Godard, que é a nossa música. Tem um poeta árabe que fala assim, olha, se eu lutasse em uma revolução, eu jamais desfilaria ao lado dos vencedores, eu estaria na marcha dos vencidos. Eu acho que eu tenho uma paixão pelos vencidos. Então, assim, é um negócio de tentar contar a história, o outro lado da história. É mais por aí. Eu não pensei exatamente numa determinada dominação, mas de estar desse lado, sabe, de contar
uma história do outro ponto de vista. Não sei se respondeu para ela. E do Moisés, o sangue Moisés, de fato, não é pouca coisa. Eu fiz 2 vezes isso. Essa eu fiz. Não por acaso, ele é usado em religiões. Ele tem uma força simbólica imensa, que eu levei mais de 2 meses para me recuperar, porque, assim, a gente não mexe no sangue à toa, né? E foi o meu sangue, porque eu não podia levar para a rua sangue de ninguém. Tem até um detalhe interessante, que eu fui, tirei o sangue, minha médica que me orientou, ela me pediu o exame de sangue para fazer. Eu não podia divulgar antes, porque se eu divulgasse o problema de higiene, de saúde pública, ninguém pode pôr sangue na rua, né? Então eu não podia divulgar isso. Eu sabia que ia acontecer, mas não podia contar. E a minha médica me pediu exame de sangue para ver se tinha AIDS, qualquer coisa, né? Se eu podia colocar aquele sangue na rua. Eu fui pegar o resultado do exame, um pouquinho antes da intervenção, pus no bolso, olhei e falei, ixi, tá bom. Fechei, porque se viesse a saúde pública, eu pelo menos tinha a prova de que não tinha problema com sangue. Mas, de verdade, ele tem uma coisa simbólica que não é para ser usada. Eu não quero mais fazer isso. Assim, foi suficiente. Foi suficiente. Mas é como se eu tivesse escrito um livro inteiro, assim. Sabe, quando a palavra não dá conta, às vezes eu sinto que a forma não dá conta, a palavra não dá conta, e aí por isso que foi o sangue. Mas não mais. E as pessoas ficaram muito comovidas, as pessoas choraram, assim, foi muito forte. Mesmo o vídeo que não deve trazer toda a emoção do que foi aquele momento, mesmo o vídeo ele já é muito intenso, né? Então imagino aí para você o que foi, né? Fazer esse trabalho. A gente tem 2 inscritos, né? O próximo é o Cláudio e depois a seguir é a Aninha. Cláudio. E depois o Bruno também, após a Aninha. Nelly, agradecer a sua aula, né? Foi uma exposição incrível. E eu falei com o André que eu tinha que sair um pouco antes, por questões aqui domésticas, dei um jeito, fiquei. E me chamou a atenção, dentre várias questões, mas trazer um aspecto que acho que a pesquisa acaba dialogando também com essa questão da artística que se apresentou, sobre essa contradição entre a memória popular e a memória oficial, né? A gente tem estudado como pensar um patrimônio, bem, eu tenho um recorte marxista nos meus estudos, né? Então como pensar o patrimônio da classe trabalhadora, rompendo com uma ideia mais permanente, né, de uma história que é contada de forma muito linear e permanente dos patrimônios, dos monumentos em geral, enfim. E essa contradição que você apresenta, né, um monumento mínimo ali exposto naquelas obras, inclusive, que estão ali permanentes, como se fosse uma história linear e coerente, né? E a gente percebe que em alguns estudos que a gente tem feito, que uma característica da memória da classe trabalhadora é exatamente a sua fragmentação, né? A dificuldade da classe em conseguir entender seu próprio passado, é uma constituição popular, né? E essa representação que você coloca, eu acho que ajuda muito a entender essa problemática, que eu acho que é uma problemática profundamente latino-americana, né? Não só, mas profundamente latino-americana, e que dialoga muito com uma contradição fortíssima que a gente tem que saber enfrentar, né? Porque se a gente não consegue entender a fragmentação da nossa memória, os enfrentamentos que a gente tem que fazer na luta, eles também ficam muito fragmentados. Então, só um breve comentário mesmo, cumprimentar e agradecer aí pela participação. Obrigada. Você vê os monumentos aqui aos bandeirantes, né, que foi construído no início do século XX, essa ideia de elevar os bandeirantes, de fazer deles os heróis, início do século XX. Então, assim, foram assassinos, enfim,
milicianos, escravagistas, enfim, Duque de Caxias, que é um horror, um assassino, patrono do exército, quer dizer, isso está muito explícito nos monumentos e nos não monumentos, né? Então, a história está muito explícito ali. Eu quis aproximar isso. A gente também está aqui, né? A gente também está aqui. A próxima é a Aninha, e na sequência Bruno. Nelly, você prefere comentar um de cada vez ou junto os dois? Porque não tem muitos inscritos. Então vamos juntar os dois? Tá. Aninha. Boa noite a todas e todos. Um prazer estar aqui. Estou super feliz de estar nesse grupo, enfim, participando desse curso. Nélia, eu sou suspeita porque eu conheço bastante seu trabalho, né? Muito bacana pelas questões que você trouxe aqui. E, enfim, essa questão do efêmero, ele me pega muito, né, nessa questão da construção do espaço, né, e o que esse espaço pode ser a partir da apropriação dele, né, independente de quem são aí esses atores, né, e ele mostra que são diversas narrativas possíveis, assim, eu vejo essa potência muito forte, assim, no seu trabalho, e eu fiquei especialmente muito tocada pelo último trabalho aí com o Monumento Mínimo, que foi aqui em São Paulo, né, que foi o estado de suspensão, que você faz uma proposta completamente diferente, né, do Monumento Mínimo, né, trazendo, né, toda essa discussão que ele traz da ocupação do espaço público, as pessoas se apropriando, enfim, né, ocupando o próprio espaço com a própria obra, mas o estado de suspensão, ele traz outras questões aí que atravessam o momento político que a gente está vivendo, assim, e aí eu queria que você falasse um pouco disso, assim, né, desse trabalho, como que ele atravessa essas questões que você vem construindo de uma forma tão sólida, né, e ver o primeiro desenho que você projetou, assim, ai, gente... Você viu, Bruno? Assim, você viu, Bruno? Forte, porque fala tanto, né, dessa obra e do seu, enfim, afinco e estudo, né, com o trabalho do corpo e essa relação do corpo com esse espaço físico, né, o que ele promove para além de ocupar esse espaço físico, né, o sentido dele também, enfim, então eu queria que você falasse um pouco, né, do estado de suspensão, e depois, gente, vai lá, quem não conhece, porque a coisa é forte. Ai. Nelly, você quer falar, responder e depois a gente passa para o Bruno? Tá bom. O estado de suspensão eu não coloquei aqui porque tinha que dar outra volta e eu falei bem correndo, né, para dar tempo, assim, aquela coisa corrida, assim. Mas o estado de suspensão é um desdobramento, né, é outra... porque, assim, quando eu fiz o Monumento Mínimo, quando a escultura virou em gelo, nunca mais eu esculpi em matéria, porque o corpo desapareceu do corpo do mundo. E eu fiquei sem, assim, não voltei para a matéria, né? Então, não fazia muito sentido. Eu tinha chegado... E o estado de suspensão são corpos longilíneos, grandes, tem 1,20 m, compridos, que o ano... Não, foi 2019, né? 2019... eu pude colocar esse estado de suspensão aqui em São Paulo, na Praça Ramos de Azevedo, em frente ao Teatro Municipal, e as esculturas, elas são suspensas, elas ficam suspensas por fios, e elas derretem suspensas, e tem bacias embaixo com microfone, e esse microfone amplia o derretimento. Isso na rua, o som foi juntando as pessoas, foi juntando, quer dizer, uma coisa que, assim, para mim é vocacional é a rua, né, assim, eu estou sofrendo muito com o Covid, de me privar da rua, né, então, todo mundo, mas assim, eu quero dizer que assim, a rua é o espaço do encontro, e essa coisa do encontro das pessoas, por exemplo, um morador de rua falou, isso aí, a nossa vida é isso, e chegava o comentário das pessoas era uma coisa muito emocionante, a Aninha estava lá, né, Aninha? Então, assim, ele é diferente, ele é mais contundente ainda que o Monumento Mínimo,
porque ele é um desaparecimento, você não está nem lá em cima, nem aqui embaixo, então você está nesse espaço entre, e está derretendo. Então, eu não sei, eu acho ele mais doloroso, para mim, ele é mais doloroso que o Monumento Mínimo, que tem uma certa, eles estão sentados, todo mundo coloca, esse estado de suspensão, eu acho ele mais dramático, mas eu queria isso, né? Eu queria acentuar, porque a gente estava vivendo, era 2019, junho de 2019, Bolsonaro cresceu, a gente achava que não podia piorar, né? Sempre piora, né? Assim, a gente ainda não chegou no final do fundo do poço, então eu queria falar desse estado de suspensão naquele momento, mas acho que ele tem isso, ele pode ser um exercício desse desaparecimento de você acentuar na subjetividade, e quando ele está na rua, ele é do coletivo. Então, a possibilidade de várias leituras, né? Então, acho que é um pouco isso. Agora, o desenho, só queria acentuar, porque assim, foi de verdade, quando eu fui planejar essa aula, esse desenho, eu falei, gente, é incrível, porque não é por habilidade, não tem nenhuma, né? Então, assim, que, na verdade, o progresso no desenho, ele é um progresso, um avanço na compreensão política e ética, é incrível, assim, nenhuma consciência política me foi dada antes, ele vem do exercício da estética, então, assim, é aí que eu vou compreendendo, né, então, vem a política e a ética junto. Enfim, cada um vai de um jeito, mas é assim que acontece para mim. Assim. Política, ética e a estética. Então, mas assim, no exercício de estar no espaço, de ver, no confronto e é no desenho, no traço, enfim, é isso. Muito bacana, Nelly. Agora, na ordem das inscrições, é o Bruno, e depois a seguir, então, a Adriana. Oi, Nelly, queria super agradecer essa apresentação, eu achei essa trajetória linda, que algumas coisas para mim eram novas, assim, alguns detalhes, eu achei o começo desse desenho genial, assim, até para a gente pensar essa questão da virtuosidade, né, assim, da prática das artes e como isso é um debate, assim, né, como essa experiência que muitas vezes é reconhecida somente quando virtuosa, né? Enfim, tem toda uma questão aí. Mas eu queria puxar um outro fio que eu achei interessante que você falou, e que eu acho muito bom até para a gente pensar as aulas seguintes, os encontros seguintes, né? Nessa tentativa de contar um outro lado da história, eu acho que a gente, como um exercício que o Cláudio bem falou, que é muito complexo, que é fragmentado, enfim, que é difícil, né? A gente tem visto uma série de iniciativas e aí eu vou falar pelo campo da arte, mas de instituições museais, de universidades, de vários grupos de, às vezes, devolver peças para grupos, devolver objetos que foram roubados, devolver algumas, enfim, alguma espécie de reparação histórica nesse sentido, né? Queria saber como você acha, o que você acha disso, o que você acha como você vê essa aproximação ou essa tentativa de algumas instituições de contarem outros lados da história, né? Bom, Bruno, precisaria, porque não existe uma história, né? São muitas histórias, né? São muitas histórias. Então, se elas pudessem ser todas contadas e respeitadas, né? Seria muito lindo, né? Então, e se um museu se dispõe a isso, né? Porque, na verdade, a gente fica contando só a história ocidental, do mundo ocidental, do vencedor, do Deus único, assim, é uma historinha, e tira de fora tudo que é diferente disso, né? A gente está vendo agora os Yanomamis tentando
ficar na Terra, né? Que coisa guerreira, que coisa linda, que modo de ver de ver o estar na Terra, né? A relação dele com a Terra, enfim. Acho que é que o exercício do poder é fogo, né? Ele é terrível, né? Assim, essa necessidade de poder. Então, os museus deveriam, sim, né? As universidades, contar histórias diferentes, porque é a multiplicidade de história que faz a riqueza, porque senão reduz, né? Reduz muito. Nossa, lindo. Tem algum lugar que você sabe que está contando isso, aceitando várias histórias, contando várias histórias? Está começando um movimento, né? Eu acho que tem uma... Desculpa, Andréia, mas tem uma... Vira conversa de comadre, né? Tem alguns museus que começam a fazer um pouco isso, e eu acho que tem essa questão da devolução dos objetos roubados de memória de vários grupos, etnias, eu acho que é uma questão também que é importante de ser tocada. Super. Eu vi hoje que Boris Johnson, inclusive, falou sobre não devolver, porque alguns dos objetos foram comprados legitimamente da Grécia, né? Assim, qual que é a condição dessa compra, qual que é a condição dessa troca de valores, até mesmo pensar a condição de produção da instituição, ou de produção da memória, é uma coisa muito interessante, assim, né? E mesmo na arte ocidental, também tem uma coisa que eu acho interessante, que alguns museus passaram a renomear alguns dos quadros históricos também, que é um outro gesto que eu acho que também nunca é suficiente, mas é mais um gesto, assim, né? Eu acho que é isso, talvez entender que nunca vai ser completo, é um processo, um dispositivo que a gente precisa manter continuado, né? Enfim. Porque essas edições, como não tem nada parado, né, tudo em movimento, e esse movimento do racismo, do feminino, essa coisa tá movendo, tem aí um movimento para mudar. Mesmo a Pinacoteca de São Paulo já mudou todo o modo expositivo dela. Eu não fui pessoalmente, porque não estou indo, mas assim, já mudou o raciocínio da apresentação, né? É uma alegria, assim, precisa, acho que... Não, se fosse devolver, o British Museum ia ficar esvaziado, né? Porque tem mais coisa do Egito lá do que no Egito, né? Então, assim... Então, não sei se vão devolver, mas devolver... Eu acho que seria importante devolver, inclusive, para essas pequenas... sei lá, enfim... Mas contar muitas histórias seria muito mais bonito. Entrando um pouquinho nesse debate, né, no Rio de Janeiro, teve recentemente o Devolva Nosso Sagrado, aí, que foi super importante, da história do candomblé. Mas, enfim, isso é um assunto para toda uma aula sobre não só a construção da memória, mas a devolução dessa memória. Eu vou passar agora para a Fran, que é a próxima inscrita, depois a Adriana, e acho que na fala da Adriana a gente encerra as inscrições, que já vai chegando a nossa hora de fim. Então, enquanto a Adriana estiver falando, a gente ainda aceita a inscrição, senão a gente encerra na sequência. Fran, a palavra é sua. Ótimo, obrigada, gente. Bom, Nelly, eu, assim, desde que conheci seu trabalho, sempre muito bom ouvi-la e ver e me emocionar e ver tantas possibilidades que ele tem, né? Tantas possibilidades, tantos diálogos, tantos desdobramentos e em várias dimensões, né? Hoje, por exemplo, uma coisa nova foi entender o teu processo em relação à matéria, né? Que foi super interessante ver mesmo nessa sua descoberta e a compreensão de como a matéria também vai interferindo, né, nesse processo de criação e na relação com o público e com o que também vem depois desse público, né, então foi muito interessante ver isso, né,
E aí uma das perguntas eu já fui contemplada na fala da Ana, que era sobre o seu trabalho de suspensão, né, que eu tive a possibilidade de ver em São Paulo, mas aí eu queria aprofundar um pouco esse diálogo sobre a sua relação com o movimento de ocupação em São Paulo, e entender como a arte e como os artistas que estão ali se envolvem com essa ocupação urbana, e como é que você entende, né, esse papel da arte com as lutas sociais, e que acho que vocês têm feito isso de uma forma muito importante na ocupação aí em São Paulo. Então, eu queria te ouvir um pouco isso, porque eu acho que, enfim, a arte, né, ela é central nessa construção aí, nessa caminhada de um novo mundo, né, que a gente insiste tanto, da necessidade desse processo da emancipação humana, e acho que essa relação com a luta social nesse momento histórico, especialmente que a gente está vivendo, é fundamental. Então, eu queria te ouvir mais sobre isso. E obrigada sempre também por compartilhar, eu fiquei aqui encantada, é muito bom ver, né, o quanto a tua obra, ela toca, né, e também a tua escolha desse espaço público, né, porque a gente, e aí para finalizar mesmo, talvez desde a lógica burguesa, né, ou da ideologia burguesa, o que se quer é colocar arte dentro de uma galeria, né, ou esse reconhecimento da arte estática dentro de uma galeria para as pessoas que não, e a minoria da população ter acesso a esse lugar, e você faz o caminho justamente inverso, e acho que isso é muito importante no seu trabalho também. Só lembrando, né, antes de você comentar, que a Fran Rebelato, então, vai estar com a gente na aula 2, na semana que vem, para continuar esse debate sobre arte política, arte é política. Ah, que legal, que legal. Pode comentar. Bom, Fran, eu acho que do estado de suspensão, acho que, não sei se você se sentiu contemplada com a resposta. Agora, quanto a... Eu estou no movimento social, bom, eu acho que é uma bênção estar no movimento social de moradia, né, que na verdade, foi a ocupação, na ocupação 9 de julho, que você tem a oportunidade de... É um fragmento, você atua num pedacinho, mas nesse pedacinho já te alimenta. Então, esse movimento, na verdade, a cultura lá dentro funciona como um escudo. A Carmen, que é a coordenadora desse movimento, ela, quando ocupou, ela já ocupou com diferentes camadas da sociedade, porque ela falou assim, a gente fica lá dentro, escondido, a polícia pega mais fácil, né? E o fato, a nossa atuação ali, que a gente acabou criando a cozinha, que todo domingo agora tem a quentinha, tem a cozinha da ocupação, que essa cozinha gera renda para o pessoal que trabalha, que é morador e que trabalha, gera renda, não só renda, conhecimento. Cada domingo é um cozinheiro, alguém que é da cozinha, enfim, vai para lá e ensina, quer dizer, é um aprendizado, gera renda. A gente parou com a pandemia, mas semanalmente eu tinha aula para as crianças, encontro de desenho, né? Então, não era nem aula, era tanta fome, assim, que a gente fazia o seguinte, sentava numa mesa, ficava desenhando, você quer desenhar com a gente? Você quer desenhar com a gente? E aí ia juntando a mãe, o filho, a avó, sabe? E aí isso, a gente não chamava de aula por isso, porque e tinha criança de todas as idades. Então, assim, eu acho que trabalhar nesse movimento, para mim, me dá um certo... É quase que alívio de poder atuar, de algum modo, politicamente, sabe? E de dar um respaldo para esse lugar, que a gente, em conjunto, nós criamos lá a galeria, e isso impede, como fica muito visível o lugar, é mais difícil da polícia entrar. Você percebe? Então, nós chegamos a fazer almoço para 2.000 pessoas. Então, acho que você conheceu nesse tempo bom, né? Você conheceu no tempo bom. Então, assim, e mesmo a exposição, como ela funcionou, que foi agregadora, né? Foi agregando. Então, assim, na verdade, eu acho que
é fundamental a ação nos movimentos sociais, é fundamental para o artista e para o movimento, porque a gente aprende muito, muito, e o ganho, né, de se sentir atuante politicamente na sociedade, sabe, assim, num pedacinho, você está ali, ó, que nem fazer um canteiro, né, de coisas que você planta e nasce e vê ali, então, nesse sentido foi super importante, continua sendo, a gente está, bom, a cozinha continua, mas trabalhamos na campanha da Carmen, para vereadora, ela acabou não ganhando, mas a gente trabalhou, enfim, eu acho que é isso, é quase uma sensação mesmo de poder fazer essa troca, porque é uma troca muito rica, eu acho que a gente ganha muito com isso, né? Recebe, é aquela coisa assim, acho que porque não é via de mão única, né? O trabalho também recebe o outro, o que vem de fora, né? Então, e vai se transformando, então ajuda numa transformação social sua também, da gente também, né, de atuação. Eu não sei se você está contemplada, mas, enfim, é que a gente está num momento que está tudo aprisionado, assim, né, que eu fui lá domingo retrasado, lá ajudar, mas depois fiquei com medo, então, sei lá, aí não fui mais, assim, mas enfim, a gente está junto lá no movimento. Obrigada, Nelly. Vou corrigir a informação, a aula da Fran é a terceira, dia 26 de março, dia 19 é Maicon e Bruno, para encerrar esse bloco de 3 aulas, esse módulo 1 sobre arte política. E aí a gente passa para a Adriana fazer as suas, né, colocações no debate, aí depois a gente vai encaminhando para o encerramento. Adriana. Bom, em primeiro lugar, agradecer de ver seu trabalho de novo, é sempre muito, muito instigante para mim, né? Esse é um tema muito caro, é um tema que eu já discuto com a Andréia aí, pelo menos desde o começo dos anos 2000, né, Andréia? É um tema que está na minha tese de doutorado, né, das intervenções efêmeras, então acho que é um tema, para mim, extremamente... Eu trabalho com arte, cidade, ação cultural e intervenção efêmera, e vou falar justamente dessa coisa, dessa passagem modernidade, pós-modernidade, um pouco, né? Claro que nem totalmente moderno, nem totalmente pós-moderno, nada totalmente. Para mim é cada vez mais no sentido do Grossfog, ou de transmodernidade, que a gente precisa trabalhar, né? Mas pensar, assim, fiquei pensando muito no teu trabalho, como um elemento pedagógico, né? O quanto ele tem de pedagógico, o quanto que ele tem de ferramenta para a construção de novos conhecimentos, da potência, né? Eu tenho trabalhado com o Paulo Freire também há muitos anos e para mim, o quanto esse trabalho ajuda a gente a construir uma consciência autônoma, né? De uma certa maneira, ao mesmo tempo que nos coloca como própria natureza, né? Então, eu fiquei pensando muito nisso, assim, por mais que, por um lado, ele me traga um aspecto trágico, né, e dessa angústia, dessas transformações todas, eu fico sempre olhando para as coisas e tentando tirar delas o que nos traz de esperança, né, dessa perspectiva do Paulo Freire também, né, de reeducar a esperança. Então, eu quero ouvir você falando o que é que você vê de esperança a partir dessa experiência com o seu trabalho, porque para mim, eu quero pensar que cada vez mais o que a gente está construindo como resistência, né, como humanidade, ela era uma perspectiva de mudar o shift. Eu cansei de tragédia, de maldade, de violência, de machismo, de um monte de coisa, né? Bom, de pensar essa coisa da violência, né? O quanto, assim, eu tô aqui na resistência junto, porque eu acredito que é possível a gente, em algum momento nessa história, ultrapassar isso. Chega, para mim já deu, basta, né? Que é essa coisa sangue que você tirou e colocou ali na terra e falou, tá bom, eu acho que eu já pus o sangue que eu podia nisso,
e eu acho que agora basta. Então, eu acho que assim, eu estou um pouco nessa onda. Assim, eu não suporto mais essa coisa. Para mim tem que ser fora Bolsonaro agora, né? Mas, né, eu acho que a gente precisa pensar, cara, o que a gente tem que tirar essa pessoa agora. Não dá para esperar 2022. Para mim é right now, entendeu? Então, assim, eu quero mágica, eu quero acreditar em realismo mágico, eu quero acreditar que é possível a gente mudar, e para isso, talvez a frequência do nosso pensamento, na bondade, na beleza, e na ética e na estética, elas precisam ser uma crença, a gente precisa mudar a nossa crença. Acho que é o Baudrillard que fala que o medo, ele é uma técnica, né? Então, vamos construir uma técnica que dispute com o medo, porque essa do medo para mim não deu. Eu quero te ouvir agora. Obrigada. É interessante. Você sabe que eu estava vendo a coisa da leitura da ficção científica, né? Quem que estava falando foi a Aline Costa, não sei se você conhece, é uma pesquisadora do Rio de Janeiro. Então, assim, essa coisa de ler a ficção é exatamente para a gente conseguir imaginar outra coisa, né? Tem grupos de leitura de ficção científica para conseguir imaginar outra coisa, né? Para mim, sempre que as pessoas vinham falar do Monumento Mínimo, porque é triste, eu nunca achei triste, porque é o contrário, é uma celebração, assim, é vida, né? É celebração, é lembrar, porque assim, um povo que se sabe mortal, ele vive, né? A partir do momento de você assumir essa condição, você vive, né? Muito mais do que... E essa coisa da passagem, quer dizer, eu fui aprendendo muito com esse trabalho, porque desaparece, e eu voltava sem nada, sem fazer coisa para vender, né? Então, aí você vai mudando, vai acontecendo uma mutação, né? Assim, isso, as coisas fluem, passam, e o movimento é constante, né? Então, para mim sempre foi uma celebração fazer o Monumento Mínimo. No primeiro momento, quando o Covid apareceu, eu levei um susto, porque eu vinha trabalhando nisso durante 15 anos, né? Você é mortal, desaparece, tudo. Eu falei, gente, não posso nem olhar para esse trabalho, porque está tudo aí, está tudo escancarado, eu não preciso mais fazê-lo. Acabou, está tudo aí escancarado. E depois, num outro momento, eu comecei a olhar, inclusive, sei lá, o que vai acontecer para frente, se não precisa acontecer mais, se não acontecer, mas enfim, está feito, né? Mas para mim sempre foi mesmo essa coisa de passar, de transformação, e o trabalho com as pessoas, ele é muito processual. Cada lugar que eu ia, por exemplo, o que aconteceu na Dinamarca, né? Eu fui trabalhar, a gente ficou 12 dias, 10 dias produzindo. O que acontece num lugar quando você fica produzindo junto, né? Então, você começa a entender a estrutura social do lugar. E aí tem todas as relações, como que é a educação, saúde, como que é a relação com as pessoas. E, por exemplo, na Dinamarca, eu me lembro de uma coisa que eu achei... Foi o único lugar, eu trabalhei na Noruega, na Alemanha, na França, na Inglaterra, foi o único lugar que eu não vi nas relações resquício de escravidão. As relações se dão com cortesia, mas sem nenhuma submissão. Não tem submissão. Foi o único lugar na vida que eu vi isso, e eu voltei tão feliz, porque era possível um mundo sem submissão, né? Então, assim, o trabalho é tudo isso, né? Você entender que tem outros mundos, né, que é possível outro tipo de relação, né? E que existe, é possível, tá lá, mesmo que não aconteça aqui, mas é possível, né? Então, eu acho, eu também não vou na linha do... Eu concordo com você, porque, assim, eu nem vejo essa figura, não falo o nome, não vejo, na minha... Apareceu a imagem, eu apago, porque, assim,
não precisa, é ruim demais. Então, tem que sim trabalhar em outra chave, né? Porque acho que eu nunca, não sei se nunca, mas dificilmente eu passo uma imagem dessa coisa. Não passo, não exige, assim, vai passar, né? Não há mal que sempre dure, então vai passar. E até para, bom, enfim, mas eu concordo com você, assim, que tem que imaginar outras coisas, né? Mas a partir da história que a gente tem, né? A partir da história que a gente tem. Então, essa coisa da Dinamarca que eu percebi, que para mim foi o maior extremo, assim, construíram de outro jeito. Mas é possível construir relações de igualdade, e é essa que eu quero. Eu não quero hierarquia, eu detesto hierarquia, assim, não tem... Então, essas relações, são essas que eu busco. E não sei se eu sei falar mais, eu não sei. Acho que é isso. Obrigada, Nélia. Você quer fazer as palavras de encerramento? Acho que agora a gente já vai encaminhar para o final. Eu quero agradecer muitíssimo mesmo, estou muito emocionada, agradeço muitíssimo a oportunidade do diálogo e também de falar um pouco do meu trabalho, né? Assim, acho que essa troca me deixou muito feliz, e é isso, vou acompanhar o curso, porque o curso está muito bom. A construção das ideias, da luta, do conhecimento bem atravessada pelos afetos, né? Pelos só uma coisinha momentos de informalidade. André, só o Moisés, né, ele falou sobre a coisa que eu lembrei do Bauman, né, da sociedade líquida, né? Então, que eu fiquei pensando que ele era um monumento líquido para tempos líquidos, né? Então, é um pouco isso que você falou, agora que me veio a resposta, Ana. Mas é isso, vamos lá, vamos tomar um vinho, né? Então, obrigada. Acho que a gente também constrói essa resistência todos os dias e constrói a história todos os dias, ela não está dada, e a importância também política dos artistas, né, para a gente conseguir imaginar um mundo fora do capitalismo, né? Acho que é isso que a gente aqui no Maloca também vem trabalhando, né? Em que a gente já vive num mundo que naturalizou, a gente consegue imaginar outra coisa. Então, acho que os artistas são muito importantes nessa construção de um imaginário que nos permita vislumbrar e, portanto, construir esse mundo fora do patriarcado racista capitalista, né? Então, eu vou agradecer a Nelly, a gente já vai encerrando, agradecer a toda aqui a nossa equipe de apoio, o ATA, na pessoa da Adriana, o Ladu, na pessoa do Cláudio,